Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com o corte do jogo aberto e sim, toda a mídia se rendendo ao galão da massa, ao galo doido que jogou muito ontem, deu um exemplo de futebol e mostrou a força que esse elenco tem agora com o comando do Sampaoli. Então você vai ver aí a mídia se rendendo, você vai ver aí a Renata já com medo do jogo do final de semana, vendo o futebol que o Galo apresentou ontem. Então tem um corte bem legal, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força, deixa o seu like e se inscreva no canal. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Se o Edu precisa de inspiração, nada melhor do que uma equipe brasileira vencer uma outra equatoriana. É o que aconteceu com o Galo. 3-1 pra cima do Del Valle. Quem entra no jogo? O incrível Hulk. Ele define o placar, chega a 499 gols na carreira. E o Galo chega à final da Copa Sul-Americana e espera ou pelo Lanús ou pela Universidade de Chile. É um roteiro de superação, de entrega e que agora está a 90 minutos de um final feliz. A gente fica feliz aos trancos e barrancos. Tá no final internacional é muito importante, uma final que um título que a gente não tem ainda. Sul-Americana a gente tratou com muito carinho. Desde o começo da competição a gente sabia que a gente teria condições de disputar a final. Sabíamos que a gente seria a equipe a ser batida por ter vindo da final da Libertadores do ano passado. E os últimos 90 minutos da semifinal começaram com a cabeçada do Alonso. Na bola cruzada, Bernard ficou no quase. Para furar esse bloqueio aí, só mesmo a pressão alvinegra. E olha, põe pressão nisso. Um verdadeiro abafa, sufocante. E quando o estádio mal conseguia respirar, Dudu, em um toque inspirado, colocou a Arana de frente para o gol. Eu só sei que a assistência foi do Dudu porque você falou agora, porque foi uma loucura ali dentro da área. A gente já sabe, né, do jogador que ele é. E feliz pelo momento que ele vem enfrentando, né? É um cara que, mesmo quando não estava jogando, era um cara que sempre chegou mais cedo, sempre trabalhou. E de novo, Dudu arrancou no meio de campo, deixou a defesa do Del Valle falando sozinha e encontrou Bernard, frio, na grande área, para ampliar essa vantagem. Mas o segundo tempo tinha uma surpresa. Everson rebateu para o meio da área e Spinelli diminuiu essa vantagem. Coube a Hulk colocar o prego final no caixão do Del Valle e no jejum é o alívio do ídolo. É um clube que eu tenho muito carinho, é um clube que eu tenho muito respeito, é um clube que eu quero continuar escrevendo história. Vai ter alguns torcedores, um ou outro, que vão criticar. Passei, acho que 15 jogos sem fazer gol, não sei. Se eu passar agora 10 jogos seguidos marcando gol, e se eu não marcar no 11º, alguém vai cobrar. É natural, mas assim, a gente não pode levar o pessoal, como a gente costuma dizer, são torcedores de modinha. Já vi alguns torcedores assim, modinha, já dizendo, já deu no Galo, vai embora, cara, mas assim, tem uns de verdade. Então eu sou muito feliz por essa conexão, pela gratidão. Toda a torcida, eu digo que isso é muito recíproco, tá? Eu tenho muito respeito por esse clube. E como eu sempre falo, enquanto eu estiver aqui, eu vou honrar essa camisa, eu vou dar o meu melhor. E não há nenhum comentário que me desanime ou que me faça jogar a toalha. No momento mais decisivo da temporada, o Atlético se reencontrou dentro de campo e fez a sua melhor partida, sob o comando de Jorge Sampaoli. Sinceramente, quando chegamos não imaginamos que o time poderia dar uma resposta como a que está dando agora. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Na prática a gente deixou um pouco a desejar. Estamos voltando a essa confiança de poder jogar como Atlético, o que é Atlético. Sinto que a gente está construindo isso e eu tenho certeza que com essa classificação para a final vai nos dar muito mais leveza para os próximos jogos do Brasileiro. Bom, para começo de conversa, parabéns ao Atlético Mineiro. Chegar numa final de Copa Sul-Americana, para muitos, às vezes a competição não é levada a sério, fica em segundo plano, times reservas, o Bahia fez isso com o Rogério Ceni, por exemplo, e o Galo levou a sério. O Sampaoli, ele traz uma motivação extra nesse final de temporada. O Galo pode ganhar um título, pode se classificar de maneira direta para a Libertadores. Claro, tem que esperar pelo adversário, tem que fazer a decisão no Paraguai, mas ontem fez um jogo de gente grande, Ronaldão.
E olha, eu vou falar uma coisa, quem contratou o São Paulo vive numa montanha russa, né? Porque nós falamos aqui que ele arrebentou o time quando chegou, fez uma lambança. Só que ontem, o que jogou o Dudu, o que jogou o Arana, o próprio menino que entrou, o menino que entrou lá, que fez o terceiro gol, o Hulk. Um menino. O menino que de entrou, 39 anos. Saiu nas costas do zagueiro ali numa bola espirrada, sai na frente do goleiro com uma tranquilidade, chapando. Agora, o nome do jogo foi o Dudu. O Dudu jogou muita bola e esse time mereceu estar na final, mereceu os gols com a sua torcida. Eu aqui achei que ia... O jogador que o São Paulo resgatou, indubitavelmente, é o Bernard. Bernard aparecendo mais, se apresentando, muito cobrado, né? Porque retornou e estava apagado e agora está jogando bem. Isso. Não, e muito bem, e você vê o ataque do Atlético ontem, Renata, você vê a mobilidade desses jogadores se entendendo, né? Você vê esse passe realmente do segundo gol que o Dudu deu, méritos muito do Bernard, porque ele faz a diagonal assim e o Dudu dá o passe na hora certa. Então são jogadores que estão se entendendo e muito fruto pelo treinador. Muitos aqui, até eu também me questionava bastante com relação ao trabalho do Sampaoli, porque a gente vê que às vezes é muito confuso, é muita confusão entre atletas, ele cobrando, tirando um, colocando o outro, mas você vê hoje que o Atlético foi muito bem armado, muito bem treinado para jogar esse jogo, né? Você vê a linha defensiva do Atlético com 3 zagueiros, como a gente falou aqui, ele coloca o Alan Franco como ala, então você vê que o Atlético hoje tem ideia de jogo e tem uma postura. Parabéns para a classificação pela final da Sul-Americana. Sim, independentemente se for o Lanús, equipe argentina, ou o Laú, Chile, o Galo é favorito para essa decisão. Se ele jogar esse futebol, ele se credencia para vencer esse título? Sem sombra de dúvida. É o franco favorito aí nessa final, independente do adversário, até pelos jogadores experientes que tem. O Sampaoli vai fazer de tudo para poder ganhar esse título. Então, assim, o Atlético Mineiro jogou muito bem. Lógico que tem um Campeonato Brasileiro agora, que tem que virar a chavinha. Não vive um momento... Não vira a chavinha, não, porque o Inter, o adversário, esquece do brasileiro. Mas não vive um momento legal. Comemora então, assim, a Sul-Americana. Tudo depende também, Renata, de chegar numa final, a condição na qual vai chegar, né? Então, tudo isso influencia. Então... 3 motivos para se divertir com o tigre mais famoso do Brasil. 1. Surpresas em cada rodada. São na final, mas não vive um momento legal. Comemora então, assim, a Sul-Americana. Tudo depende também, Renata, de chegar numa final, a condição na qual vai chegar, né? Então, tudo isso influencia. Então, o Atlético Mineiro precisa concentrar para o Campeonato Brasileiro para que esteja numa posição melhor, mais tranquila, para poder disputar a final. Aí sim, com cabeça tranquila, o Atlético é muito mais forte ainda. E vai disputar essa final em menos de um mês. Ronaldão, só para falar do goleiro Everson, que é muito seguro, pegador de pênaltis, mas falhou nesse lance aí do gol da... Assim, o goleiro do naipe dele não pode soltar uma bola dessa, mas ela passou no meio da perna de zagueiro, outro zagueiro na frente dele também. Acho que foi isso que complicou a reação dele, que ele consegue pegar lá. Tudo bem que tá não distante. Não defende goleiro, não. Você fica defendendo goleiro mas aqui. Tinha muita gente na frente dele. O que eu vi ali, na hora eu falei, um goleirão desse não pode soltar uma bola dessa, velho. Tá na mão dele. Mas aí eu vejo quando ele vai ver a bola. Quando ele vai ver a bola, ela já tá perto da marca do pênalti. Eu acho que ele não esperava uma bola tão forte. E aí ela vem queimando, ele solta, e aí o Spinelli já tá, que foi até citado pelo Cicinho ontem aqui no programa. Bola, tem velocidade, um atacante importante aí do Del Valle. Mas o Del Valle ficou pelo caminho e o Galo está na decisão, não é? O próximo adversário do Atlético, infelizmente, no Brasileirão, é o Inter. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito dessa grande vitória. E você viu aí a Renata, Cicinho, o Ronaldão, todos se rendendo, o Edu Dracena se rendendo à grande vitória, à grande atuação do Atlético Mineiro. Rapaziada, ontem foi um jogo de almanaque, um jogo histórico da reconstrução desse Galo. Principalmente da reconstrução da confiança desse elenco, de todos esses jogadores, que todo mundo que olha o elenco do Galo vê muita qualidade. Mas vinha passando por momentos de incerteza, de falta de confiança pessoal em cada jogador. Então, a chegada do Sampaoli, o Ronaldão foi um dos caras que sempre criticou, falou que o Sampaoli não era um cara para chegar agora, porque o Sampaoli não ia conseguir unir esse time, porque o Cuca que estava unindo o time e não estava conseguindo trazer resultado. Muita gente criticou demais o Galo, descer a lenha, e agora tem que se render, porque o Galo
é o Brasil na final da Sul-Americana, é o representante brasileiro, vai levar, se Deus quiser, a bandeira do Galo e a do Brasil no mais alto do pódio. Rapaziada, o Galo agora chega como um favorito. Desde o início, né? O Galo já era cotado como favorito para a Sul-Americana pelo elenco que ele tem, por ter chegado na final da Libertadores no ano passado, mas vinha passando por momentos de muita incerteza, de muitos altos e baixos, né? Então, após a chegada do Sampaoli, cara, eu sempre vim falando aqui no canal, tá tendo um pequeno crescimento, tá tendo uma pequena melhora, não vai ser do dia para outro, do dia para o outro. Então, desde o jogo contra o Mirassol, contra o Juventude, claro que teve um jogo à parte contra o Fluminense, tá? Mas tivemos aí a derrota pro Corinthians, mas o Galo foi totalmente mexido, focado no jogo da semana passada, né? Que foi o jogo de ida, muito difícil, na casa dos caras. E aí conseguimos ganhar do Ceará. Devagarzinho, o Sampaoli foi mostrando o seu trabalho. E ontem, cara, foi um espetáculo do Galo. Um espetáculo do Galo. Para não dizer que não teve nada de ruim, ontem foi a falha do Everson, que é raríssimo acontecer. Eu, sinceramente, não lembro a última falha dele. Porque é um cara que sempre fez muita diferença pra gente, né, ao nosso favor, é claro. E é um dos responsáveis do Galo estar hoje na final. Tivemos aí cobranças de pênalti por 2 vezes. O Galo conseguindo se classificar com gol do Everson, com defesas importantes. Mas esse foi um erro, ponto, passou. Ele é um goleiro muito maior do que esse erro. Agora, realmente o Sampaoli vem conseguindo, cara, reconstruir a confiança do Bernard, que para muitos já não ia dar mais nada no Galo. Desde que chegou, não conseguiu se encaixar tão bem com o Milito, não teve tanta também entrosamento do jeito que ele queria, né, jogar com o Cuca. E o Sampaoli, sendo um estrangeiro, conseguiu falar: meu filho, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali, desse jeito, daquele jeito, e conseguiu resgatar o futebol do Bernard, porque ele é um excelente jogador. Cara, ele não esquece, não desaprende a jogar bola. Então, passava por um momento de confiança que estava faltando, e o devagarzinho, cara, durante esses últimos jogos, o Bernard veio melhorando, né? Então, conseguiu dar muita confiança para ele e voltou ao seu melhor futebol. Dudu, que para muitos falam, o Atlético contratou só para provocar o Cruzeiro, não vai dar resultado, só vai gastar dinheiro, mostrou a força aí, cara. Também sendo reconstruído, reconquistado, né? Reconstruído a confiança dele com o Sampaoli. Ele até falou ontem que o Cuca também dava moral para ele, mas o jeito de jogar, tudo que o Sampaoli separou ele para trabalhar, meu irmão, esse sprint, dar aquela corrida, porque tava faltando ainda um pouquinho de parte física, e o Sampaoli focou nele: meu filho, vamos fazer isso aqui. Então é mais um que o Sampaoli vem, cara, trazendo de volta. O Arana voltando a jogar bem, tem o Caio Paulista jogando bem. E aí o Hulk, né, cara? O que dizer do nosso incrível Hulk? Entrou para fazer história mais uma vez, foi às lágrimas. Vou ser sincero, eu não aguentei também, acabei indo também. Cara, que foi um troço muito emocionante, né, cara? Um cara que é ídolo no nosso time, só que tá ficando mais velho, cara, e o futebol tá muito dinâmico, exigindo muita força física, cara, e às vezes ele não consegue acompanhar. Então hoje ele tá sendo a nossa arma pro segundo tempo. Pro cara chegar e saber que vai jogar essa bola nele e ele vai resolver, cara. Então, o Hulk hoje não é mais titular do Galo. Isso aí já é um fato. Mas é o nosso coringa pro segundo tempo. Meu irmão, bota o Hulk, que se pingar aquela bolinha ali, ele vai resolver. Porque, por exemplo, o Rony, cara que se doa muito, mas ele erra demais finalização. Então, o primeiro tempo se doou muito o Rony. Cara, com o Hulk ali,
ele é preciso, cara. Ele faz toda a diferença, né? Então, assim, um jogo para ficar na memória do torcedor do Galo, e agora é aguardar a final, que sim, chegamos como favorito. Eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. E deixe o seu like, que ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticanos. Se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho, que fico aqui sempre procurando todas as matérias e informações do nosso Galo para trazer aqui para você, torcedor atleticano. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.